Livro O Momento é Este. 7 passos para encontrar a felicidade hoje e ter uma vida plena. Autor, Pastor Joel Osteen. Parte 4, capítulo 17. Livre-se das feridas emocionais. Vivemos em uma sociedade que adora arranjar justificativas, na qual uma das frases favoritas é a seguinte: não é minha culpa. Joel, sou uma pessoa negativa porque fui criado em um ambiente familiar pernicioso, disse-me certo homem. O meu marido me deixou, fui rejeitada, por isso estou sempre tão deprimida, declarou uma mulher de 40 e poucos anos. Perdi minha mulher e não consigo entender por quê. Por isso sinto tanta raiva, afirmou outro rapaz. Não, na verdade estamos amargos e ressentidos porque nos permitimos continuar desta maneira. Coisas negativas já aconteceram a todos nós. Se procurar bem, facilmente encontrará razões para ficar zangado o tempo todo. Qualquer pessoa pode arranjar desculpas e culpar o passado pelas suas atitudes nocivas, más escolhas ou temperamento explosivo. Você pode ter razões válidas para se sentir do jeito que se sente. Pode ter passado por coisas que ninguém merece passar na vida. Talvez tenha sofrido abuso físico, verbal, sexual ou emocional. Talvez tenha tido dificuldades para lidar com uma doença crônica ou outro problema físico irreversível. Talvez alguém tenha passado a perna em você nos negócios e você tenha perdido tudo, inclusive a autoestima. A minha intenção não é minimizar essas tristes experiências, mas se você quiser viver vitorioso, não pode usar as feridas emocionais do passado como desculpa para fazer escolhas insatisfatórias hoje. Você não deve usar o passado como uma desculpa para uma atitude perniciosa de hoje, nem como uma racionalização para a sua má vontade de perdoar alguém. O 4º passo para você viver melhor neste momento é livrar-se do passado. Está na hora de deixar que as feridas emocionais cicatrizem, de se livrar das justificativas e parar de sentir pena de si mesmo. Está na hora de você se livrar da mentalidade de vítima. Ninguém, nem mesmo Deus, jamais prometeu que a sua vida seria justa. Deixe de comparar a sua vida com a dos outros e pare de ficar repisando o que poderia ter sido ou o que deveria ter sido. Pare de fazer perguntas como: por que isto? Por que aquilo? Por que eu? Em vez disso, aproveite ao máximo o que Deus lhe deu. Você pode ter sofrido muito, suportado grandes infortúnios ou passado por muitas coisas negativas. As suas feridas emocionais podem ter deixado cicatrizes profundas, mas não permita que o passado determine seu futuro. Você não pode fazer nada a respeito do que lhe aconteceu, mas pode escolher como enfrentar o que tem diante de si. Não se apegue a sentimentos de amargura, ressentimento, e não permita que esses sentimentos envenenem seu futuro. Livre-se das mágoas e das dores. Perdoe as pessoas que o fizeram sofrer. Perdoe a si mesmo pelos erros que cometeu. Você talvez até precise perdoar Deus. Talvez você o tenha estado culpando por ter levado um dos seus entes queridos. Talvez esteja zangado com Deus por ele não ter atendido às suas preces ou porque alguma situação não funcionou do jeito que você esperava. Independentemente do que possa ter acontecido, você nunca será feliz de verdade enquanto abrigar a amargura no coração. Você ficará imerso na autocomiseração, sempre sentindo pena de si mesmo,
achando que a vida não foi justa com você. É preciso abandonar essas atitudes negativas e o medo concomitante. Troque o canal e comece a se concentrar na bondade de Deus. Troque o canal. Todos sabemos como usar o controle remoto para trocar os canais da televisão. Se vemos algo de que não gostamos, simplesmente mudamos o canal. Precisamos aprender a trocar mentalmente os canais quando imagens negativas do passado surgirem inesperadamente em nossa mente. Infelizmente, quando algumas pessoas veem essas experiências negativas na tela de sua mente, em vez de rapidamente trocar o canal, elas pegam uma cadeira e providenciam um pouco de pipoca como se fossem assistir a um bom filme. Deliberadamente se permitem reviver toda a mágoa e todo o sofrimento. Depois elas se perguntam por que estão tão deprimidas, perturbadas ou desanimadas. Aprenda a trocar o canal. Não deixe que sua mente ou suas emoções o arrastem para o desespero. Ao contrário, detenha-se nas coisas boas que Deus fez na sua vida. Você provavelmente conhece algumas pessoas que vicejam na autocomiseração. Elas adoram a atenção que essa atitude lhes proporciona. Vivem dessa maneira há tanto tempo que a autocomiseração tornou-se parte da sua identidade. A pessoa é conhecida como tendo passado por uma grande luta, uma terrível experiência, alguém que realmente passou por algo pavoroso. Sem dúvida, quando uma pessoa passa por uma experiência traumática, essa pessoa deve ser tratada com compaixão e carinho durante o período necessário para que ela recupere a saúde e as forças. Mas a verdade é que algumas pessoas não querem ficar boas. Elas gostam demais de receber a atenção. Há 15 anos, o único filho de Phil e Judy morreu em um acidente fora do comum no trabalho. Foi um desses acidentes sem sentido e inexplicáveis, para os quais não existem palavras de conforto. Mostrando-se solidários na sua dor e tentando reconduzi-los a um certo grau de normalidade. Mas apesar dos esforços daqueles que tentaram confortá-los, Phil e Judy recusaram-se a abandonar a dor que sentiam. Sempre que o nome do filho era mencionado, os olhos do casal se enchiam de lágrimas e recomeçavam as lamentações. Pouco a pouco as pessoas pararam de ir à casa deles, pararam de telefonar, os membros da família deixaram de visitá-los. Sempre que alguém corajosamente tentava animar o casal, a tentativa era recebida como uma expressão triste e um bombardeio de insultos. Você não sabe como é perder um filho, protestava Phil. Não, mas Deus sabe, alguém lhe diria. Mas Phil e Judy permaneceram intocáveis. Na cabeça deles, ninguém jamais tinha sentido a dor que eles sentiam. Nenhum consolo parecia adequado às suas necessidades. Eles seriam eternamente conhecidos como um casal que perdeu o filho de modo trágico. Por consequente, 15 anos depois do ocorrido, Phil e Judy continuam a penar na autocomiseração e no isolamento autoinduzido. Por quê? Porque não querem se curar. Se algo doloroso lhe aconteceu, não deixe que essa experiência seja o ponto central da sua vida. Pare de falar nela, pare de mencioná-la aos seus amigos. Você precisa transcendê-la. Se não se livrar do velho, Deus não introduzirá o que é novo. É natural sentir dor e tristeza, mas você não deve continuar a sofrer 5 ou 10 anos depois. Se realmente quer ser inteiro, se de fato quer ficar bom, você precisa levar a sua vida adiante. Com excessiva frequência, repisamos as lembranças dolorosas do passado, refutando o desejo de Deus de que fiquemos curados. Assim que estamos prestes a ficar curados, começamos a falar de novo sobre a experiência dolorosa.
Conversamos sobre ela com os amigos. Começamos a revivê-la, vendo-a na nossa imaginação. De repente, podemos sentir de novo as mesmas emoções, como se estivéssemos abrindo a antiga ferida, que nunca ficará adequadamente cicatrizada enquanto não aprendemos a deixá-la em paz. Lembre-se de que as emoções seguem os pensamentos. Quando você remoe experiências dolorosas do passado, suas emoções recuam com você e você sente a dor no presente. Você pode reviver uma coisa na sua mente e senti-la tão vividamente como quando ela aconteceu há 20 anos. Comecei a pensar na noite em que meu pai morreu. Papai teve um ataque do coração bem ali naquela sala. Na minha imaginação, pude ver tudo acontecendo. Vi o papai no chão, vi os paramédicos se esforçando para salvá-lo, vi o olhar do meu pai e comecei a sentir as mesmas emoções de desespero, tristeza e desânimo que eu sentira na noite em que ele morreu. Durante 15 ou 20 segundos, fiquei paralisado, dominado pelas emoções. Finalmente me controlei e pensei: o que estou fazendo? Aonde a minha mente está indo? Aonde essas emoções estão me levando? Precisei tomar a decisão de que não iria me permitir reviver aquela noite. Eu sabia que aquilo não iria me fazer bem e que só me faria ficar perturbado e desanimado. Em vez de remoer a dor do passado, tive de deliberadamente começar a recordar os bons momentos que tive com o meu pai naquela sala. Sorri enquanto me lembrava de que costumávamos assistir juntos ao programa Roda da Fortuna. Papai sempre conseguia resolver as charadas bem antes dos participantes do programa. Pude vê-lo na minha mente brincando com nossos filhos na sala de televisão. Ele adorava ter as crianças por perto e elas adoravam estar com ele. Eu me lembrei de como às vezes eu entrava na sala de televisão e o papai estava na sua poltrona favorita. Ele olhava para mim e dizia: Joel, conte-me tudo o que você sabe. Só levará um segundo. Papai se julgava muito engraçado e era. Ele tinha um grande senso de humor. Enquanto permaneci na sala de televisão, tive de deliberadamente me recusar a deixar que minha mente repisasse as recordações dolorosas da morte do meu pai, relembrasse momentos felizes da vida dele. Mas entenda bem, isso não aconteceu naturalmente. Foi uma decisão que eu tive de tomar. Você precisa fazer algo semelhante com relação às experiências dolorosas do seu passado. Recuse-se a voltar lá emocionalmente. Recuse-se a buscar lembranças emocionais negativas. Elas não lhe farão bem. Na verdade, emoções negativas, fortemente sentidas, podem conter o potencial de reprimir de maneira grave o seu progresso. Pense na questão da seguinte maneira: toda pessoa possui 2 arquivos principais no seu sistema de memória. O primeiro contém as coisas boas que nos aconteceram. Ele está repleto com os triunfos e as realizações, com todas as coisas que nos trouxeram alegria e felicidade ao longo dos anos. O segundo arquivo é exatamente o oposto. Encerra as mágoas e as dores do passado, todas as coisas negativas que nos aconteceram. Está transbordando com as derrotas e os fracassos, coisas que nos trouxeram tristeza e sofrimento. Podemos escolher na vida o arquivo que queremos acessar. Algumas pessoas, repetidamente, voltam ao arquivo número 2 e revivem as coisas pensando nas ocasiões em que alguém as fez sofrer, nas vezes em que foram magoadas ou sofreram uma grande dor. Elas praticamente consomem o arquivo número 2. Estão tão preocupadas com as coisas negativas que nunca chegam a examinar o arquivo número 1. Elas raramente pensam nas coisas boas que viveram. Se você quiser ser livre, se quiser superar a autocomiseração,
Jogue fora a chave do arquivo número 2. Não volte a acessá-lo. Mantenha a mente concentrada nas coisas boas que Deus fez na sua vida. Não vá lá. Uma antiga piada diz: se você quebrar o braço em 3 lugares, não vá mais a esses lugares. Essa frase antiquada pode encerrar mais verdades do que imaginamos. Quando as dores do passado chamam a sua atenção, não volte lá. Em vez disso, lembre-se a si mesmo o seguinte: não, obrigado, vou pensar em coisas boas, coisas que vão me fortalecer em vez de me deixar arrasado, coisas que vão me encorajar e me encher de paz e felicidade em vez de coisas que vão tentar me tirar a esperança e esvaziar o meu espírito. Levante-se e vá em frente. A Bíblia fala de um homem em Jerusalém que fora aleijado durante 38 anos. Ele passou todos os seus dias deitado em uma esteira perto de um tanque em Betesda, esperando por um milagre. Esse homem tinha um distúrbio arraigado e prolongado. Creio que muitas pessoas hoje em dia sofrem de distúrbios prolongados. A doença delas não pode ser física e sim emocional, mas assim mesmo são distúrbios arraigados e prolongados. Podem ter sido causados pela relutância em perdoar, pelo fato de a pessoa se agarrar a ressentimentos do passado, culpando pelo seu comportamento ou por outras feridas emocionais. Esses distúrbios prolongados podem afetar a personalidade, os relacionamentos e a autoimagem da pessoa. Assim como o homem sentado à beira do tanque, algumas pessoas ficam sentadas ano após ano, esperando que um milagre aconteça, esperando que um grande acontecimento que melhorará as coisas terá lugar. Certo dia, Jesus viu o homem deitado na esteira. Era óbvio que ele era aleijado, mas Jesus fez a ele o que parecia uma pergunta estranha: queres ficar curado? Creio que Deus nos está fazendo hoje uma pergunta semelhante. Você quer ficar curado ou quer continuar a ficar por aí sentindo pena de si mesmo? Jesus fez uma pergunta simples e direta, mas a resposta do homem foi interessante. Ele começou a relacionar todas as suas desculpas. Estou sozinho, não tenho quem me ajude. Outras pessoas me desapontaram. Outras pessoas parecem estar sempre à minha frente. Não tenho a menor chance na vida. É de causar surpresa que ele tenha permanecido naquela condição durante 38 anos. Adoro a maneira como Jesus respondeu a ele. Ele nem mesmo deu atenção à história triste do homem. Ele não disse: meu amigo, concordo com você. Você realmente passou por momentos difíceis. Aceite a minha solidariedade. Não. Jesus olhou para ele e disse o seguinte: se queres realmente ficar bom, se queres realmente colocar a tua vida em ordem, se queres realmente escapar desta confusão, eis o que tens de fazer. Levante-se, saia do leito e anda. Quando o homem fez o que Jesus lhe dissera para fazer, ficou milagrosamente curado. Essa é uma mensagem para nós hoje em dia. Se você realmente quer ficar bom, se realmente quer ficar física e emocionalmente saudável, você precisa se levantar e dar um rumo à sua vida. Nada de ficar por aí sentindo pena de si mesmo. Você precisa parar de voltar o tempo todo ao arquivo número 2. Pare de inventar desculpas, de culpar as pessoas e as circunstâncias que o desapontaram. Em vez disso, comece a perdoar quem o magoou. Hoje pode ser um ponto crítico na sua vida, um momento de reinício. Não gaste mais nenhum minuto tentando descobrir por que certas coisas ruins aconteceram a você ou a seus entes queridos.
Recuse-se a viver com uma mentalidade de vítima. Você talvez esteja dizendo: não consigo entender por que isso me aconteceu. Não compreendo por que fiquei doente. Por que a pessoa que eu amo morreu. Por que meu casamento acabou. Por que fui criado em um ambiente tão violento. Você talvez nunca venha saber a resposta, mas não use tudo isso como desculpa para mergulhar na autocomiseração. Não pense mais no ocorrido. Levante-se e siga adiante com a sua vida. Muitas das perguntas da vida permanecem um enigma, mas confie em Deus e aceite o fato de que sempre haverá perguntas sem resposta. Tenha em mente o fato de você não saber a resposta não significa que ela não exista. Você simplesmente ainda não a descobriu. Geralmente, conseguimos lidar com uma situação quando localizamos uma pasta no nosso pensamento, na qual podemos colocá-la. Ele se meteu em confusão porque estava andando com uma turma errada. Mas o que é que acontece quando as coisas não fazem sentido? Quando uma pessoa boa é atacada por uma grave doença? Ou quando um bebê vem ao mundo com um problema de nascença? Ou quando o marido ou a mulher abandona o casamento? O que acontece quando a vida não se encaixa harmoniosamente nas nossas categorias? Cada um de nós deveria ter uma pasta que eu chamo de "não consigo entender". Quando acontecer uma coisa com a qual você não tem uma resposta razoável, em vez de ficar repisando a situação para tentar compreendê-la, simplesmente coloque-a na pasta "não consigo entender". Nesse interim, você precisa reunir bastante fé e dizer: Deus, não consigo entender, mas confio no Senhor. Eu não vou ficar o tempo todo tentando descobrir porque certas coisas aconteceram. Estou certo de que o Senhor vai retirar algo bom do ocorrido. Sei que é um Deus bom e que quer o melhor para mim. O Senhor prometeu que todas as coisas atuariam juntas para o meu bem. Isso é fé e é uma atitude que Deus reverencia. A minha mãe teve poliomielite na infância. Ela precisou usar um aparelho pesado na perna durante muitos anos e até hoje uma das pernas é menor do que a outra. A minha mãe poderia facilmente ter dito: Deus, isso não é justo, porque isso teve de acontecer comigo. Mas em vez disso, ela saiu de seu leito e levou a vida adiante. Em 1981 foi diagnosticada com um câncer terminal. Ela não desmoronou e disse: coitada de mim, eu devia ter imaginado, tive poliomielite. As piores coisas sempre me acontecem. Mamãe não fez isso. Ela sempre se manteve firme e com fé. Não ficou se queixando, pronunciou o tempo todo palavras de fé e vitória. Ela se recusou a se ver como vítima. Mamãe se viu vencedora. E Deus a tirou daquela dificuldade. As suas adversidades podem torná-lo amargo ou podem inspirá-lo a tentar alcançar novas alturas. O meu pai poderia ter dito: Deus, por que deixou que eu nascesse em uma família tão pobre? Não temos a menor chance. Mas ele não usou essa situação como desculpa para se sentir derrotado ou ter pena de si mesmo. Não, ele se levantou e prosseguiu adiante com a sua vida. Quando ele começou a pregar aos 17 anos, ele não tinha uma igreja, de modo que pregava nas ruas, nas clínicas de repouso, nas prisões e cadeias, em qualquer lugar que pudesse. Ele não tinha carro, de modo que andava ou ia de carona a todos os lugares. Ele poderia facilmente ter desistido e dito: Deus, já passamos por muitas provações na vida. Por favor, não me peça para fazer mais. Somos apenas pessoas pobres e dignas de pena. Mas papai saiu do seu leito e seguiu em frente. E você tem de fazer o mesmo.
O seu passado não precisa determinar o futuro. Podemos ficar sentados de braços cruzados, inventar desculpas para ter uma má atitude ou uma autoimagem insatisfatória. Lisa poderia facilmente ter se tornado uma pessoa amarga. Poderia ter ficado deprimida e dito: Deus, isso não é justo. Por que aconteceu comigo? Mas ela decidiu que não ia ficar sentada perto do tanque durante 38 anos, sentindo pena de si mesma. Não ia permanecer no buraco negro da depressão. E decidiu que estava na hora de seguir adiante com a sua vida. Minha irmã não ficou amarga, ela melhorou. Ela se ergueu das cinzas e disse: Deus, não entendo, não vou Deus, não entendo, mas vou confiar no Senhor, que conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu fiz tudo o que pude. Estou me entregando nas suas mãos. Pouco tempo depois dela ter tomado essa decisão, Deus colocou alguém na sua vida e era meu cunhado, Kevin. Estão casados e felizes há muitos anos. Por favor, entenda que não estou dizendo para você desistir do seu casamento. Você precisa fazer o que Deus está lhe dizendo para fazer. O ponto que quero que você perceba é que às vezes passamos por coisas que não entendemos. Devemos sempre aprender a manter uma boa atitude e ter confiança que Deus está ainda no controle da nossa vida, mesmo quando os eventos não saem do jeito que planejamos ou esperamos. A Bíblia apresenta um interessante relato na ocasião em que o bebê do rei, Davi, estava muito doente, à beira da morte. Davi estava atormentado, orava noite e dia, acreditando que Deus poderia curar seu filho. Ele não comia nem bebia, não se babeava nem tomava banho. Não cuidava dos negócios, recusava-se a fazer qualquer coisa exceto orar, gritando por Deus. Apesar das preces ardentes de Davi, a criança morreu no 7º dia. Os criados de Davi estavam preocupados por não saber como iam dizer ao rei que o bebê estava morto. Eles acharam que ele ficaria tão arrasado e perturbado que não conseguiria lidar com a dor. Mas quando finalmente compreendeu o que tinha acontecido, Davi surpreendeu a todos. Ele se levantou do chão, mas agora que ele partiu, o Senhor age como se nada estivesse errado. De fato, jejuei e orei quando meu filho estava doente, achando que Deus poderia curá-lo. Mas agora que ele se foi, não posso trazê-lo de volta. Ele não voltará para mim. Eu é que um dia irei ter com ele. Observe a atitude de Davi. Ele não ficou amargo, não questionou a Deus. Ele poderia ter ficado furioso e dito: Deus, pensei que me amava. Por que não atendeu às minhas preces? Davi não fez isso. Ele ousou confiar em Deus no meio do seu desapontamento. Ele lavou o rosto e seguiu adiante com a sua vida. Meu amigo, você e eu temos de aprender a mesma coisa. As pessoas podem tê-lo tratado mal. Alguém pode tê-lo abandonado ou talvez tenha orado com ardor, mas Deus não atendeu a sua prece da maneira como você esperava. Isso já acabou. Você não pode mudar o passado. Não há nada que se possa fazer a respeito disso agora. Mas você pode tomar uma decisão. Você vai ficar sentado perto do tanque durante 38 anos, ou vai se levantar e cuidar da sua vida. Vai ficar voltando ao arquivo número 2, revivendo todas as memórias dolorosas, ou vai adotar uma atitude de fé? Deus está perguntando: você realmente quer ficar curado? Se quiser, é preciso se afastar de qualquer sujeição emocional na qual esteja vivendo. Ninguém pode fazer isso para você. Você tem de se erguer das cinzas. Precisa perdoar as pessoas que o magoaram. Tem de abandonar toda essa dor e sofrimento. Deixe o passado para trás.
Quando você passar por situações que não entende, não fique amargo. Não questione Deus. Aprenda a fazer o que Davi fez. Lave o rosto, assuma uma boa atitude e siga em frente. Prepare-se para as coisas novas que Deus tem reservado para você. Se você permanecer em uma atitude confiante e vitoriosa, Deus dará uma reviravolta nas suas feridas emocionais. Ele as usará em seu benefício e você ressurgirá melhor do que se elas não tivessem acontecido. Olá, queridos, graça e paz a todos. Muito obrigado por você estar aqui conosco no nosso canal Declarando Vida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e compartilhe esse livro com alguém. Também aí deixe o seu like e o seu comentário, que Deus tem falado ao seu coração. Muito obrigado, que Deus abençoe você.